Olá a todos! Bom, neste primeiro trabalho, vamos fazer uma modelagem 3D utilizando uma imagem de referência, tá certo? A imagem de referência que vamos utilizar, eu disponibilizei no início dessa sessão. Façam o download dessa imagem para que você possa acompanhar essa aula utilizando a mesma imagem de referência, tá certo? A imagem de referência é esta aqui, ó, certo? Então, a gente vai fazer uma modelagem em cima dessa imagem, tá? Então, a gente vai utilizar essa imagem como referência, tá? E não significa que vocês vão utilizar a imagem para referência porque vocês estão aprendendo a modelar. Não. Imagem de referência, até o modelador mais profissional, né? O modelador 3D mais profissional utiliza imagem de referência, tá? Para a gente ter uma noção do que a gente está modelando, tá certo? Então, a gente pode fazer exatamente igual está aí, que não vamos fazer, e podemos também utilizar essa imagem só como base para fazer algo parecido, tá? Que é o que a gente vai fazer. A gente não vai fazer exatamente igual está aí, tá certo? Bom, eu vou minimizar aqui, vou deixar menor, né? Vou clicar aqui para deixar pequenininho, que eu vou deixar aqui no cantinho para utilizar essa imagem de referência, tá? Eu costumo deixar ela assim, ó, desse tamanho, tá? Aí eu vou olhando e vou modelando aqui do lado. Bom, então vamos lá. Quando a gente vai fazer uma modelagem 3D utilizando uma referência, né? A gente tem que olhar para a nossa imagem e verificar o quê? Qual é a primitiva que a gente tem que fazer, né? Para começar a fazer nossa modelagem, né? Então, vamos ver aqui qual primitiva devemos utilizar. Bom, que tal utilizarmos essa primeira parte aqui de baixo, que nada mais é do que um cilindro, né? Um cone, né? Então, essas partes aqui, ó, a gente pode fazer com cone, tá certo? Então, vamos começar a fazer essa parte de baixo aqui, ó. Vamos lá. Vamos ao 3D Max. Eu vou maximizar a minha viewport perspectiva. Pronto, tá? Só um detalhe. Lembrando que vocês têm que realizar esse mesmo trabalho aí, tá certo? Por quê? Porque esse trabalho que a gente vai salvar de hoje, a gente vai utilizar ele em trabalhos futuros, tá? Então, vocês têm que realizar essa modelagem, tá certo? Lembrando também que vocês vão dando pausa e vão fazendo o mesmo aí, para poder acompanhar e chegar ao mesmo resultado que eu, tá bom? Bom, então vamos continuar. Então, eu disse que aqui embaixo, essa parte de baixo aqui, né? É como se fosse um cone. Então, eu vou pegar aqui um cone, ó. Vou criar um cone aqui na minha viewport. Subir um pouquinho. Eu vou fechar um pouquinho ele, ó. Não vou fechar muito, vou fechar só um pouquinho. Porque aqui na nossa imagem ele é um pouquinho fechado mesmo, tá? Então, eu fechei um pouquinho, vou apertar F4 para mostrar os segmentos, tá? E vou clicar aqui em modificar. Bom, agora, primeiramente, não tem necessidade de eu ter esses segmentos aqui na lateral, tá? Então, os segmentos de altura, eu vou deixar um, não tem necessidade, tá? Agora, o segmento dos lados, eu vou colocar 30 para ficar bem redondinho, tá? Pronto, aí está. Então, a gente já fez a primeira parte aqui do nosso modelo, tá? Essa parte de baixo, tá? É um pouquinho mais baixo do que isso, então vamos corrigir, ó. Um pouquinho mais baixo. E não tão fino assim, eu vou largar um pouco mais aqui, ó. Mais ou menos assim, tá certo? Então, já fizemos essa parte de baixo. Agora tem essa parte daqui, né? Que é, aqui sim é um cilindro. Então, a gente vai clicar aqui, ó. Opa! Então, a gente vai pegar aqui em criar. Vamos pegar aqui um cilindro, tá? Eu não preciso criar o cilindro aqui no centro, não. Primeiramente, eu posso criar ele aqui do lado, ó. Certo? Depois, eu vou utilizar uma ferramenta muito utilizada, tá? Com o cilindro selecionado que vocês criaram, vocês clicam nesse botão aqui, ó. Alinhar. Esse botão, você consegue alinhar um objeto junto ao outro, tá? Então, por exemplo, eu quero alinhar esse cilindro ao centro desse cone que eu fiz, né? Então, com esse botão ligado, eu vou clicar aqui, ó, aonde eu quero que alinhe. E ele vai se alinhar, tá vendo? Para se alinhar certinho no centro do outro objeto, tem que estar marcado esses três campos aqui, ó. Eixo X, Y e Z, tá? E aí ele vai se alinhar aquele objeto que eu cliquei. E vou dar um OK. Pronto, eu centralizei meu cilindro no meio do cone certinho, tá? Agora eu vou clicar em modificar. Eu vou aumentar um pouco o raio, né? Porque é um pouco mais largo, ó, tá? Vou aumentar um pouco a altura também. Vamos lá, certo? Vou tirar os segmentos de altura que não precisa, mas vou colocar 30 segmentos nesses lados aqui, tá? Para ficar bem redondinho. 30. Pronto. Já fizemos essas duas partes de baixo,
certo? Mas vai acontecer um defeito aí que é bom vocês errar, né? Eu vou fazer isso durante o curso, vou deixar vocês fazerem errado para depois corrigir. Dessa forma, vai fixar melhor na cabeça de vocês, tá? Se vocês observarem bem essa imagem, isso aqui é um poço, tá? E um poço, ele tem um furo no meio, né? E esse furo no meio não tem aqui no nosso modelo. Então, o ideal não é utilizar um cilindro para fazer. Eu vou deletar, ó. Deletei. O ideal é a gente utilizar um tubo, tá? O tubo, ele realmente é igual a um cilindro, porém ele tem um furo no meio. Isso facilita muito para o modelo que a gente está fazendo, entendeu? Esse é o objeto que a gente precisa, tá? Então, o mesmo truque. Vamos clicar no botão alinhar com o cilindro selecionado e vamos clicar aqui nesse objeto para se alinhar, ó. Pronto. Tem que estar marcado os 3 aqui em cima e vou dar um OK. Modificar, vou tirar os segmentos da altura, colocar 30 segmentos do lado. Pronto. Vou alargar um pouco mais esse raio 1 aqui, ó. O raio 2, desculpa. Ó, o raio 2 tem que ficar mais ou menos assim, tá? Eu vou definir o quanto vai ser grosso esse poço, tá? Então vou diminuir um pouco aqui, ó. Eu quero ele mais ou menos assim, tá certo? Lembrando que para esse trabalho não precisa ficar igualzinho à referência, tá? A nossa imagem, tudo bem? Bom, então agora sim, já fizemos essas duas partes de baixo, tá? Aí vem essa parte de cima, que é um pouco maior, tá? Mas também tem um furo no meio. Então vamos fazer com que? Utilizando o tubo também. Como esse tubo já está alinhado, eu vou fazer uma cópia dele, ó. Vou segurar o Shift e puxar ele no eixo Z, tá? Ó, segurando o Shift, o marcar como cópia, fiz uma cópia desse objeto. Eu vou clicar aqui, ó, para mudar de cor. Vou colocar uma cor diferente só para não ficar igual. Pronto. Agora eu vou diminuir a altura, né? A altura dessa parte aqui, vocês podem ver que não é muito grande, tá? Agora, eu sempre fico intercalando, tá? Eu minimizo a imagem de referência e vou trabalhando no 3D Max. Depois, quando eu quero ver, eu maximizo. E vou fazendo dessa forma para me poder visualizar a nossa imagem, tá? Vou clicar aqui no nosso tubo que a gente criou, né? Vou pôr ele mais para baixo, ó. Mais ou menos aqui. Vou aumentar esse raio 2 aqui, porque ele é um pouco mais largo, ó. Se vocês observarem, ele é um pouco mais largo aqui, tá? Então, vamos ter que fazer o mesmo aqui. Então, aqui está esse raio um pouco mais largo. Essa parte de dentro um pouco mais fechada. Pronto, já fizemos aí boa parte do nosso poço, tá? Então, essa parte aqui praticamente já está pronta, tá? Agora, vamos fazer essas madeiras aqui do telhado, tá? Vamos lá. O que eu posso fazer para fazer essa madeira aqui maior aqui desse suporte do telhado? Então, a gente vai utilizar uma caixa para fazer, né? Vou voltar aqui na minha viewport. Vou clicar em criar, caixa. Eu vou criar uma caixa aqui do lado mesmo, ó, mais ou menos assim, ó, que é mais ou menos igual na imagem, ó, tá certo? E vou alinhar ela também. Então, vou clicar em alinhar. Eu vou alinhar o centro desse círculo aqui, tá? Vou clicar aqui, vou dar um OK. Alinhou no centro, aí depois eu puxo para o lado, ó. Pronto. É mais ou menos aqui onde fica o suporte do telhado, né? Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Mais ou menos aqui, bem próximo à beirada aqui. Então, vou puxar um pouco mais para cá, ó. Pronto. Tá certo? Então, eu fiz aqui a parte do suporte do telhado agora, tá? Eu vou fazer um pouco maior, modificar, um pouco maior. Certo. Bom, agora vamos fazer o quê? Vamos fazer essas laterais aqui do telhado, tá? Essa parte inclinada do telhado. Prestem bem atenção na técnica que eu vou utilizar, que vocês vão ter uma boa noção de como é importante trabalhar com segmentos, tá? Então, vou lá. Vamos fazer o quê? Eu vou começar criando uma caixa, tá? Vou criar uma caixa aqui embaixo, mais ou menos assim, ó. Tá certo? E vou alinhar essa caixa nessa outra caixa que eu fiz, tá? Pronto, vou dar um OK. Certo. Eu vou alinhar essa caixa bem aqui em cima, vai ficar como se fosse um T, né? Ó, tá? Eu vou deixar aqui, vou clicar em modificar. Eu vou deixar esse aqui um pouco mais largo, ó. Não, um pouco mais largo no comprimento, tá? A altura eu vou deixar um pouco menor, tá certo? E o que eu vou fazer agora? Como eu faço
para fazer essa curva do telhado aqui, né? Desse suporte do telhado. Eu vou utilizar essa seguinte técnica. Eu vou aplicar aqui um segmento na altura? Não. Na largura? Também não. Vou aplicar um segmento no comprimento. Então, vai ficar um segmento bem aqui no meio, tá? E o que eu vou fazer? Vamos mudar de perspectiva, tá? De viewport. Eu vou clicar aqui para minimizar. Vou selecionar essa viewport aqui da esquerda, tá? Vou selecionar ela com o botão direito para não tirar a seleção. Vou maximizar ela. Então, percebam que aqui está a parte que a gente está modelando, né? Que é aquela parte da caixa, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou converter essa caixa em Editable Poly. Botão direito, converter em polígono editável, tá? Ou Editable Poly para quem tem o 3D Max em inglês. Então, converter em polígono editável. Pronto. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as vértices, tá certo? As vértices desse objeto. E vamos selecionar as vértices do meio, né? A gente não colocou um segmento no meio, então a gente vai selecionar essas vértices do meio, ó, tá? E o que eu vou fazer? Vou puxar para cima. Aí eu vou fazer aquela parte do telhado, tá vendo? Aqui na viewport tá assim, vamos ver na outra como ficou. Vou voltar lá, ó. Perspectiva. Olha aí, ó. Tá vendo? Fizemos a outra parte do telhado. Só para eu entender bem, eu vou apertar um Ctrl Z e vou fazer de novo. Eu converti esse objeto em Editable Poly, tá? Eu vou selecionar essa linha de segmento que eu criei aqui. Eu vou selecionar as vértices dela, tá? Eu selecionei aqui vértices e vou puxar para cima. Aí eu consigo fazer aquela curva do telhado. Tá vendo a importância de um segmento em um objeto? Se eu não tivesse colocado esse segmento aí no centro, eu não ia conseguir fazer isso, tá? Agora vamos ver aqui mais ou menos o ângulo de inclinação. Ó, é bem inclinado, tá? Então eu vou ter que inclinar bem. Vamos lá. Certo. Pronto, agora eu posso já tirar a seleção aqui do vértice e puxar para baixo, né, para se encaixar aqui, ó. Pronto, tá? Ficou um pouco mais largo do que no original, tá? Mas não tem problema não, tá bom? Então agora vocês viram que já temos o suporte do nosso telhado, tá? Mas realmente está um pouco grande, eu posso clicar nele, clicar aqui em redimensionar e vou clicar aqui nesse eixo Y para encolher um pouco, ó. Pronto, mais ou menos assim, tá certo? Bom, já temos aí boa parte do nosso objeto, tá? Lembrando que eu não quero fazer igual tá aí, tá bom? Bom, então aqui já fiz essa parte. Percebam que aqui tem uma curva, né? Tem essa pequena curva aqui, que segura também o suporte do telhado, tá? Então vamos fazer como essa curva? Eu vou ter que criar uma caixa aqui embaixo, tá? Ó, mais ou menos assim, tá? Porque aqui é uma madeira bem fininha. O que eu vou fazer? Eu vou alinhar essa caixa a esse objeto aqui mesmo, ó. Vou dar um OK. Vou puxar para o lado. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui em modificar, tá? Eu vou fazer o que? Eu vou aumentar o tamanho um pouquinho, ó. Vou afinar um pouco no comprimento e na largura também. Pronto, vou deixar essa madeirinha mais ou menos um pouco mais fina, ó. Prestem bem atenção, ó. Tá? Então eu criei aqui uma caixa um pouco mais fina, tá? Para fazer aquela parte do telhado, tá? Vou deixar um pouco menor, ó. Pronto. Agora vem o dilema. Como eu faço para essa madeira fazer essa curva aqui do telhado, ó? Como? Vocês vão fazer o seguinte. Vocês primeiramente têm que colocar os segmentos na maneira correta, tá? Então, eu vou tirar esse segmento do comprimento. Eu vou colocar os segmentos aqui na largura. Não, na altura. Porque eu quero que ele curve para este lado. Então, na altura, eu vou colocar mais ou menos, 10 segmentos, tá bom? Mas, para fazer a curva, eu não vou conseguir somente com as configurações da caixa. Eu vou ter que aplicar um modificador. Qual modificador que faz curvas? Vamos clicar na lista de modificadores e vamos aplicar o modificador curvatura, tá? Curvatura. Pronto. Agora, a gente aumenta o ângulo de curvatura e ele vai curvar. Tá vendo? Mas percebam que ele curvou para o lado errado,
tá? Então eu tenho que mudar aqui a direção que ele curvou, tá? Então vou aumentar essa direção, ó, até ele curvar para o lado certo, ó. Tá vendo? O lado de curva certo, para ficar retinho, eu tenho que deixar na direção de 90 graus aqui, ó. 90. Digitei 90. Pronto. Ficou certinho aqui, ó, tá? Então agora eu vou subir ele, ó. E vou encaixar ele mais ou menos aqui, ó. Tá? Fazendo essa curva aqui do suporte do telhado, tá? Ó. Tá certo? Tá um pouco diferente, mas nosso objetivo agora não é deixar igual, tá bom? Vou subir um pouco mais, ó. Prontinho. Já fiz aquela curva do telhado, tá? E o que eu faço para fazer outra igualzinha aqui desse lado, tá? Eu vou fazer uma cópia, vou segurar o Shift e vou arrastar para o lado. Mas percebam, ele fez a cópia, só que está invertido. E o que eu faço? Não é dessa forma que eu tenho que fazer a cópia. Eu vou deletar essa cópia que eu fiz. Bom, e como eu vou fazer isso? Eu vou selecionar aqui esse objeto que eu criei, tá? E vou clicar nesse botão aqui, ó, espelhar. Esse botão espelhar, ele faz o quê? Ele faz uma cópia também. Porém, ele faz uma cópia espelho. Porém, eu tenho que marcar aqui, ó, copiar. Marquei copiar, ele vai fazer uma cópia em espelho desse objeto, tá? Porém, tem que colocar o eixo correto, tá? Vamos escolher aqui o eixo Y, o eixo Z, até eu acertar qual eixo que é. Eu vi aqui que é o eixo Y, ó, ele fez uma cópia, porém invertido, uma cópia espelho, entendeu? E vou dar um OK. Pronto, olha aí, ó. Ele fez uma cópia espelho daquele objeto, então ele já veio invertido para mim. Eu só posiciono ele e pronto. Essa parte do telhado, né, o suporte do telhado já está pronto. Bom, então agora o que vamos fazer? A gente vai fazer o outro lado do suporte do telhado, tá? E a gente precisa fazer isso tudo de novo? Não precisa. A gente só seleciona com uma caixa de seleção, ó. Vou fazer uma caixa de seleção, selecionar todos os itens do suporte do telhado e fazer uma cópia. Bom, então eu vou virar aqui um pouco a cena e vou copiar esses objetos segurando o Shift e puxando para esse lado aqui, ó. Tá vendo? E vou dar um OK. Pronto, fiz uma cópia do suporte do telhado, vou posicionar ele mais ou menos aqui. Pronto, outra parte do telhado já está pronta, tá certo? Bom, agora falta o quê? Falta essa parte que é o telhado agora, né? Vamos fazer o telhado. O telhado, vamos fazer a mesma técnica utilizando um segmento, tá? Vou clicar aqui em criar, caixa. Eu vou fazer uma caixa aqui mais ou menos do tamanho do telhado, ó, mais ou menos assim, ó. Tá certo? E vou alinhar essa caixa, clicar aqui em alinhar, com esse cilindro aqui, tá? Pronto. Vou dar um OK. Agora eu vou puxar para cima, ó. Não tem necessidade de eu ter tanto segmento, eu vou clicar em modificar, vou tirar os segmentos da altura. Bom, qual é a grossura do nosso telhado, né? Eu vou deixar mais ou menos assim, ó. Tá certo? Pronto. A largura do telhado, né? Vamos mudar de viewport, vamos vir para cá, ó. Essa largura do telhado, ó, ela tem que estar do mesmo tamanho e um pouco menor ainda das bases do telhado, tá? Então eu vou descer aqui mais ou menos até aqui, ó, e vou diminuir aqui o comprimento até se encaixar dentro dessa madeira aqui, ó. Pronto, perceba que ficou aqui dentro, ó, tá? Se eu voltar na viewport perspectiva, ó, essa madeira ficou dentro aqui do nosso suporte aqui do telhado. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar um segmento agora no comprimento para fazer o mesmo efeito que eu fiz nas outras madeiras, né? Ó, apliquei um segmento aqui no centro, né? Vou clicar com o botão direito, converter em editável poly, tá? Agora eu vou voltar para a viewport lá da esquerda, vou maximizar. Como eu converti essa caixa em editável poly, eu vou pegar os segmentos de vértices, né? Vou pegar as vértices, vou selecionar as vértices aqui do centro, ó, e vou puxar para cima até se encaixar nessa ponta do telhado, ó. Tá vendo? Vamos ver como que isso fica na perspectiva. Vamos para a perspectiva aqui, né? Olha aí como ficou. Eu estou com as vértices do centro selecionada e se eu puxar para cima, olha aí, ó, nosso telhado vai subir, tá? Então, eu vou deixar meu telhado mais ou menos aqui, ó, tá certo?
E pronto, já fizemos a parte do telhado. Já posso desligar as vértices e clicar aqui fora para tirar a seleção. Pronto, basicamente o nosso poço já está pronto. Tá vendo? Então, vocês viram que não é difícil fazer modelagem, mas dá um certo trabalho, né? Eu espero que vocês também tenham chegado a esse mesmo resultado, tá? Eu não vou fazer esse balde, nem essa parte aqui do suporte de corda. Eu não vou fazer isso agora, que não tem necessidade, tá? Eu só vou fazer aqui mesmo essas duas madeiras que tem aqui em cima do poço, tá? Então eu vou pegar aqui uma caixa, né? Mais ou menos assim, né? Essa madeira, ó. E vou encaixar ela aqui, eu vou alinhar ela a esse anel do poço aqui, ok? Vou puxar um pouco para cima. Vamos aproximar aqui, ó. Vocês viram que a navegação é muito importante para agilizar o nosso trabalho, tá? Então, o zoom, segurar o scroll do mouse para dar o pan, rotacionar esse cubo aqui, ó. Isso facilita muito a nossa visualização. Toda hora a gente tem que estar mudando, tá? Então, aos poucos vocês vão pegando um pouco mais de prática a mexer nesses controles aqui, tá? Eu vou puxar um pouco para trás aqui, ó. Vou rotacionar um pouco para cá, né? Essa madeira, ó, porque ela é um pouco inclinada, ó. Tá certo? Pronto, mais ou menos aqui assim, ó. Vou segurar o Shift, pegar a ferramenta de mover, vou puxar aqui para o lado, ó, e fazer uma segunda madeira, só que ela vai puxar para esse lado, ó. Vou rotacionar para cá, ó. Pronto. Já fiz as duas madeiras que tem em cima do poço, ó. Tá certo? E tá aí o nosso modelo, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou só clicar aqui em plano, vou criar um plano aqui embaixo para servir de piso, né, ó. Botão direito, clica aqui fora para tirar a seleção e pronto. Aí está o nosso modelo 3D utilizando a referência que estávamos, a referência dessa imagem, né? Então, vocês viram que fica bem bacana. Se vocês não chegaram a esse resultado, vocês refaçam a aula. É muito importante que vocês não avancem o curso sem ter feito esse trabalho, porque esse trabalho vai ser utilizado em texturização, em iluminação, tá? Então, a gente vai utilizar esse trabalho como base aqui dessas partes básicas que vocês ainda estão fazendo, tá bom? Bom, o que eu costumo fazer, né? Geralmente o pessoal deixa já assim o modelo 3D já pronto para texturizar. O que eu vou fazer aqui que é uma técnica minha, mas não é regra, tá? Eu vou abrir o Material Editor, tecla M. Eu vou pegar esse primeiro slot, eu vou clicar aqui para mudar a cor. Eu vou pôr uma cor bem clarinha, quase branco, tá? Vou pôr aqui um tom de cinza bem clarinho. Vou dar um OK. Vou selecionar todos os meus objetos com uma caixa de seleção, ó. E vou clicar nesse botão para aplicar nos objetos que estão selecionados. Como todos os objetos estão selecionados, vai aplicar esse material em tudo. Pronto. Vai ficar tudo cinza, né? Vou fechar aqui, já não vou precisar mais. Vou clicar aqui fora. Percebam que agora ficou tudo cinza, tá? Não tem mais nada colorido, porém as linhas dos segmentos, elas ficam de acordo com a cor que estava no início, tá? Só que o que vocês vão fazer agora? Vocês vão selecionar tudo de novo e vão mudar essa cor aqui, ó. Vou clicar aqui e vou colocar a cor preta e vou dar um OK com todos os objetos selecionados. Vou clicar agora aqui fora para tirar a seleção. E pronto, geralmente os modeladores 3D, eles deixam o trabalho dessa forma, porque facilita para visualizar e fica muito mais fácil para você texturizar depois, tá certo? Então aí está o nosso modelo 3D, ficou bem bacana, espero que vocês tenham realmente chegado a esse resultado. Bom, agora vamos salvar esse trabalho, porque ele vai ser utilizado lá na frente também, tá certo? Bom, então o que vamos fazer? Vamos clicar em 3D Max aqui no ícone, tá? Vamos clicar em salvar como. E vamos salvar aqui com o nome de trabalho 01. E vou clicar em salvar. Ele vai salvar dentro das pastas do 3D Max, tá? Nem precisa mexer o local de destino do salvamento que vocês estão fazendo, tá certo? Vou clicar em salvar. E pronto, nosso trabalho já está salvo. Bom, então a gente vai utilizar esse trabalho em trabalhos futuros também, tá bom? Bom, então até a próxima aula.